Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o programa de devocionais da Igreja Batista da Vila Guilhermina, aqui em Montes Claros, Minas Gerais. Antes de começarmos o nosso Boa Noite, eu quero te convidar a estar participando das nossas demais atividades. Segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas, Boa Noite com Jesus, uma reflexão, uma devocional com um dos pregadores da igreja. Domingo também tem ido ao ar a Escola Bíblica Dominical, ainda no formato digital. E ultimamente nós temos 3 professores rodando ali. Tem eu, a irmã Sueli e o Júnior. Nós estamos estudando o livro Morte por Amor, Cartas da Cruz, do pastor Mark Driscoll e do teólogo Gary Breshears. O material para a aula ele é linkado ali embaixo mesmo do vídeo. Então você abre o vídeo, vai ter um momento que vai mandar você para o vídeo, baixa o material que está na descrição, leia a história do material e continue o seu estudo. Que você seja muito edificado, que você cresça no conhecimento da Escritura, cresça no conhecimento da pessoa de Deus, cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Tá bem? Te convido a abrir hoje a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9. O Evangelho de Mateus, nessa sessão que nós iremos estudar, principalmente começando a partir do versículo 5, nós vemos Jesus dando algumas instruções com relação a uma prática extremamente importante da vida cristã. Se não a mais importante prática cristã, juntamente com o estudo da Escritura, a oração. Eu entendo que oração, jejum e leitura da Escritura, estudo, meditação na Palavra de Deus, são os 3 alicerces de uma vida cristã saudável. E Jesus começa a ensinar como devemos orar. Jesus começa a dar um norte, uma dica, ele dá um modelo de oração para as nossas vidas. Claro que você não vai ficar repetindo essa oração constantemente, mas ela tem todos os elementos que você precisa ter em uma oração que agrada a Deus. É uma oração ensinada pelo próprio Deus, feito homem. O próprio Deus, queremos comemorar o aniversário dele daqui a alguns dias, no Natal. E Jesus, ele começa o versículo 9, que é a primeira das 7 petições do Pai Nosso, tem 7 pedidos na oração, e nós vamos ver hoje a primeira petição, que é o versículo 9, onde está escrito: portanto, e vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus ele começa com: mas vós orareis assim. Ele faz isso para fazer um contraponto com o que ele está falando a partir do versículo 7. No versículo 7 ele mostra como é que os gentios, como é que os pagãos faziam as suas orações. Eram orações com repetições vazias, com ladainhas vazias, com insistências em coisas diante de Deus, em que acreditavam que por muito falar seriam atendidos. E ele fala isso no versículo 7, versículo 8. E aí ele começa ensinando a forma correta de orar. E tem a primeira petição: vocês, meus discípulos, vocês vão orar assim. Esse é o padrão de oração da minha igreja. Mas vós, portanto, vós orareis assim. E Jesus começa: Pai nosso que estás no céu. Primeira coisa é identificar Deus como Pai. Deus não é um Deus distante, Deus não é um Deus desconhecido. Deus é, para nós, que já tivemos um encontro com Cristo, um Pai amoroso. E ele começa: Pai nosso. Ele não é um Pai só meu, ele não é um Pai só seu. Pai nosso, Pai de toda a igreja, Pai de todos aqueles que creram em Cristo Jesus, de todos aqueles que no Antigo Testamento confiavam na promessa do Messias, de todos que hoje creem em Cristo Jesus, de todos aqueles que virão a crer em Cristo Jesus. Ele é o Pai da igreja, ele é um Pai amoroso, ele é um Pai cuidadoso. E Jesus começa falando que esse Pai nosso, um Pai de todos os cristãos, um Pai de todos aqueles que creram em Jesus como único e suficiente Salvador, que está no céu. Apesar dele ser o nosso Pai, apesar dele nos amar profundamente, ele está no céu e nós estamos aqui. Obviamente somos habitados pelo Espírito Santo, obviamente Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mediante a habitação do Espírito em nós. Mas existe uma distinção quando ele fala: estás no céu. Deus é Deus. Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus onipotente, Deus é um Deus onisciente, Deus é um Deus onipresente, Deus é um Deus de plena justiça, um Deus de plena santidade, um Deus de pleno poder, um Deus completo, e ele está no céu.
essa primeira citação, em que nós reconhecemos que Ele é o Pai, meu Pai, que Ele é o Pai da igreja, é o nosso Pai, e que Ele está no céu, traz a ideia, irmãos, de que nós temos um Deus que Ele é qualitativamente diferente da criação. Deus não faz parte da criação. Deus está acima e além de todas as coisas criadas, tendo domínio sobre todas elas, da onde Ele se encontra. Pai nosso que estás no céu, e chega a segunda parte, santificado seja o teu nome. Deus é um Deus santo. Não são as nossas orações que o tornarão santo. Ele é santo porque isso faz parte da natureza dele. Mas o texto diz, santificado seja o teu nome. Quando nós oramos assim, nós estamos falando o seguinte, Senhor, santificado seja o teu nome na nossa vida. Santificado seja o teu nome na terra. Santificado seja o teu nome através das nossas vidas, onde o Senhor tem nos plantado. Santificado seja o teu nome. E quantas vezes, irmãos, nós oramos diversas e diversas orações, e as nossas orações partem do pressuposto que nós não estamos santificando o nome de Deus. Nós vivemos vidas de pecados ocultos, nós vivemos vida de hipocrisia, nós vivemos vida de falta de perdão, nós vivemos vida de testemunho ruim, nós vivemos vida de dívidas não pagas, nós vivemos vidas de andarmos com documentações ilegais, irregulares. Nós vivemos vidas dessa forma, em que as pessoas olham para nós e falam, mas ele é seu pai? Ele é o pai dessas igrejas e dessa igreja onde você congrega? Ele é o pai desse grupo de cristãos que vive assim? Olhe, os filhos não estão glorificando o nome do Pai. O nome do Pai não está sendo santificado na terra. E ele fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E nessa noite eu quero te deixar uma reflexão. Que o desejo do nosso coração é que o nome de Deus seja santificado. Essa é a primeira petição, esse é o primeiro pedido. E a reflexão é que tanto que Deus tem sido santificado na tua vida. O quanto as pessoas conseguem olhar para você e perceber que você é filho de um Deus santo. Eu tenho um filho, Benjamin. Eu estava vindo trabalhar com a Edna, a minha esposa. E por algum motivo a gente estava comentando algo e ela falou assim, eu nunca vi duas pessoas parecerem tanto quanto ele se parece com você. O quanto o Benjamin se parece com você. O quanto o filho se parece com o pai. E nós que clamamos Pai, nosso, acima de todas as coisas que está no céu, santificado seja o teu nome. Será que nós temos refletido esse caráter santo de Deus na terra? Será que realmente temos vivido como filhos de Deus em meio a essa geração perversa? Que esse seja o desejo do nosso coração. O primeiro desejo, que é a primeira petição do Pai Nosso. Que o nome dele seja santificado na terra. Que o nome dele seja santificado em meio aos homens, por meio das nossas vidas. Se você não tem vivido uma vida de santidade, se você tem agido, pensado e falado como alguém que não se mostra filho de Deus, hoje é o grande dia em que você pode pedir perdão a Deus por isso. E nos próximos Boa Noite, o meu desejo é trabalhar as outras petições. E vamos acabar todos os Boa Noites, pelo menos os que eu vou estar conduzindo, de uma forma que eu não costumo acabar. Nós vamos orar, sempre pedindo para que Deus aplique a verdade da petição no nosso coração. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor possa olhar para nós, Pai. E como um Pai amoroso, um Pai não somente meu, mas um Pai dos meus irmãos também, um Pai da igreja. Que o Senhor possa olhar para os nossos corações e o Senhor possa nos perdoar das inúmeras vezes em que o Teu nome não tem sido santificado através das nossas vidas. E nos ajude, ó Pai, a sermos sim crentes santos diante dessa geração perversa, para que possam ver estampado em cada um de nós o caráter de um Pai santo, que nos ama profundamente e que está disposto a atender às nossas orações. É o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então é isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o nome do Senhor seja santificado na tua vida e até o nosso próximo encontro.
aqui no Boa Noite com Jesus, no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.